Olá, está começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick. E eu estou aqui com nossa convidada Cida Lopes. Ela que é sexóloga e educadora sexual especializada nessa área há mais de 30 anos. E também é escritora e é uma das pioneiras desde a década de 90 por aí, né? Que ela trabalha com isso. E eu também estou aqui também com a minha co-apresentadora, que é a Maria Eduarda Lemes. Obrigado. Olá, bom dia. E obrigado. Ei, Maria Eduarda. Prazer, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Antes de tudo, eu quero deixar que a Cida Lopes se apresente um pouco para o seu trabalho. Eu vi que você lançou um livro recentemente, né? Com sua neta, Soltando os Grilinhos. Sim. Pode se apresentar. Primeiro, obrigada pelo convite de vocês. Eu estou muito apaixonada com essa área que eu trabalho, por vários motivos, mas principalmente até pela falta de espaço que isso tem na nossa formação, né? Raramente eu dou aula e dou palestra e congresso no Brasil inteiro, mas raramente eu escuto dos alunos que estão no curso, por exemplo, de psicologia, que foi a minha formação, e que eles falam que a disciplina de educação sexual, de sexologia clínica, de sexualidade humana faz parte do currículo. Então, é lógico, né, que praticamente todos os cursos de psicologia passam por Freud, pelos 3 ensaios, mas a sexologia, da forma como a gente trabalha, ela tem um estudo diferente das outras disciplinas que normalmente abordam. E isso faz um buraco na formação de todos os alunos, porque se você não para você rever o que você aprendeu, a forma que foi ensinado, tudo que a cultura, que a educação nos impõe, você pode passar isso para frente, é o que acontece normalmente, sem você saber que você está eternizando um monte de tabus, de dificuldades, de cobranças, descrenças disfuncionais que acabam interferindo na nossa vida, nas nossas relações, né? Então, falar tanto de educação sexual ou de sexologia clínica ou de sexualidade humana é uma das minhas paixões que me move na minha prática de clínica. Então, eu formei, já estou com 44 anos de formada. E por que eu entrei para essa área? Porque uma vez eu estava implantando um projeto de filosofia para criança numa escola em Belo Horizonte, que é um programa super interessante do Martin Lippmann, e eu tive a ideia, eu tinha autonomia, porque eu que estava implantando o projeto, tive a ideia, assim, sem nenhuma pretensão, de fazer uma pesquisa com os meninos, com os meus alunos. Eu tinha alunos de 7 até 11 anos, e devia ter umas 1.000 alunos, mais ou menos, que eu implantava esse projeto no turno de manhã e à tarde. E aí a minha pergunta para os meninos foi, no Dia Internacional da Mulher, se eles pudessem escolher o sexo para eles nascerem de novo, quem nasceria com o sexo que já tinha nascido, quem nasceria com outro sexo. E depois eu apresentei esse trabalho no Congresso Brasileiro de Sexologia. Porque 34% das meninas queriam nascer como menino. E elas tinham que justificar por quê. E o que elas falavam?
que tinha mais privilégio, mais liberdade, podia sair mais cedo, não precisava ajudar a mãe, não precisava ser boazinha, comportada, obediente, podia falar palavrão, fazer xixi em pé, ficar brincando enquanto a mãe e as irmãs ficavam trabalhando, ou arrumando, preparando comida, ou arrumando a cozinha ou a casa. E só um menino de 7 anos que quis voltar, nascer como um menino, uma menina. E o que ele respondeu? Que era muito mais bem cuidado, ganhava colo, era mais elogiado, podia chorar, podia, não precisava ser corajoso o tempo inteiro, não podia demonstrar seus sentimentos, tinha também outros privilégios. Só que a turma dele ficou, os meninos da turma dele, eles ficaram muito bravos com ele. E aí tinha um em especial que estava assim, queria matar o menino. E eu falei, mas por que você está tão bravo? Por que o seu amigo não pode querer nascer como uma menina? Ele falou, porque é um absurdo, Cida, um homem querer ser uma mulher. 7 anos. E eu falei, por que é um absurdo o homem querer ser uma mulher? Porque o homem, Cida, é muito mais inteligente que a mulher. Eu falei, por que o homem é mais inteligente que a mulher? Aí ele me dá essa pérola. Porque o homem já nasce inteligente. A mulher tem que aprender a ser, e demora muito tempo. E aí, assim, eu falo que eu fiz um caso de amor com acaso. Porque na hora que eu escutei essa resposta de uma criança de 7 anos, falando com tanta segurança, com tanta propriedade, com tanta certeza, quem é melhor, quem é pior, quem tem mais direito, quem tem menos. Eu falei, gente, para tudo, eu tenho que começar a conversar com esses meninos agora sobre isso. Porque isso é sexualidade humana, isso é educação sexual, isso é gênero, né? E, infelizmente, naquela época, como ainda é hoje, a educação sexual para a maioria das escolas e para os pais, para os adultos, é quase um método contraceptivo, uma forma de evitar a gravidez, uma forma de evitar infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu tenho que ter essa conversa séria, na hora que a minha filha menstruar, na hora que meu filho começar a ejacular. Principalmente em relação à minha filha. Porque os meninos, eles têm que transar mesmo. Porque se não transar é que está errado, né? Então, o único risco é ser contaminado com alguma doença. Porque se não fosse isso, educação de menino não entrava com o aspecto do cuidado. Agora, a mulher, não. A mulher, ela tem que se proteger, ela tem que se resguardar, a gravidez é dela, a família é que paga, né? A humilhação, a vergonha, o que é assim, não foi cuidado, não foi vigiada, não foi orientada, recai todo em cima da menina, né? Então, diante disso tudo, né, que eu estou trazendo para você, eu fui fazer o meu curso de educação sexual, de especialização, escrevi meu primeiro livro, que chama Rosa Azul, que eu trabalho a questão de gênero, essas diferenças, o tanto que hoje, ainda hoje, nós educamos as meninas e os meninos de uma forma totalmente diferente, né? E depois eu fiz a minha formação em sexologia clínica, porque quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza que nós, como psicólogos, que a gente não vai fazer um exame, não dá uma medicação, não faz uma intervenção cirúrgica, nós vamos trabalhar com o quê com as pessoas? Nós vamos trabalhar com a culpa, com a ansiedade, com conceitos distorcidos, com preconceitos, com estereótipos, que interferem nas nossas relações e nos impedem da gente viver uma sexualidade com muito mais leveza, legitimando mais o nosso prazer, sendo mais clara naquilo que a gente quer, conhecendo mais o nosso corpo. Então, para mim, a sexologia clínica, para tratar
disfunções psicogênicas, ela só precisa existir porque nós não tivemos uma educação que fosse realmente realista, positiva, que validasse, né, os nossos desejos, validasse os nossos medos, as nossas cobranças, né, que olhasse para isso. Então, foi eu falo que foi uma paixão, né, por um acaso, um caso de amor por um acaso, porque, assim, caiu no meu colo e eu falei, é aqui que eu fico. Eu gostei da história. Eu gosto dessa história da sua que começou a querer trabalhar como educadora sexual e trabalhar nessa área. Que, querendo ou não, é um tabu, né? Essa área. Muito. Conversar sobre isso com as crianças, principalmente. Ah, não pode falar sobre Principalmente. isso. Tem muito Mas- preconceito Ah, na questão, assim, dessa conversa com as crianças. total. E é uma coisa interessante, gente, porque que nós precisamos estudar sobre a sexualidade humana para a gente poder falar de sexologia. E é uma das coisas que eu fico muito preocupada hoje, né? Assim, são os dois lados da moeda, né? A questão das mídias, a facilidade. Se não tivesse, né, essa possibilidade de gravar, né, o online, esse podcast, pelo menos comigo, não teria jeito de ser feito, né? Então, nós temos, assim, um tesouro na nossa mão, nas nossas mãos, que nos facilitam, nos dão voz, né, para as pessoas que talvez, se não fosse por esse meio, não teria acesso a esse tipo de informação, de reflexão, de questionamento. Mas, ao mesmo tempo, tem ainda uma parte, né, de pessoas que se autorizam falar sobre sexualidade sem ter nenhum estudo. E que normalmente essas pessoas acabam aumentando nossa culpa, aumentando as nossas cobranças, validando informações e crenças totalmente distorcidas, né? E vem da própria família também, né? Com certeza, com certeza. E aí, por quê, né? Vocês estavam levantando por que ainda hoje existe um tabu para falar de sexualidade com a criança, porque isso vem de uma história, né? Teve uma época da história quando a relação sexual foi direcionada, vinculada, limitada à reprodução, todas as relações mudaram. Então, as duas primeiras práticas sexuais que viraram tabus e que são tabus até hoje, vocês têm ideia de quais práticas que foram primeiramente proibidas? A masturbação Masturbação e o que mais? e a homossexual. Isso, e a homossexualidade. Por quê? A masturbação, eu sozinha eu não procrio, eu com outra mulher também não procrio. Um homem sozinho se masturbando não procria, um homem com outro homem também não procria. E aí, quando eu falo de tabu, eu não falo de culpinha. Ai, eu acho que eu não deveria pensar, não sentir. Não, tabu merece castigo. Então, milhares de mulheres, de homens morreram porque eram acusados de praticar tanto a prática de masturbação como a prática da homossexuais, da homossexualidade, e não tinha alternativa, porque as leis eram feitas por homens, julgados por homens, e a coisa acontecia. Então, a masturbação e a homossexualidade, por anos e anos, foram responsáveis por várias doenças que a medicina não tinha justificativa. Por morte prematura, loucura, cegueira, ataques epiléticos. E é lógico que, desde que mundo é mundo,
desde que o homem descobriu que ele, teoricamente, né, quando eles descobriram a participação do homem na fecundação, o patriarcado e o machismo foram construídos. Então, dentro dessa estrutura, mesmo dentro da sexualidade, as mulheres foram muito mais reprimidas, muito mais castradas, muito mais proibidas de expor o próprio desejo. Então, nessa época, a relação sexual era para procriar. Então, se vocês veem filmes aí históricos, né, vocês vão ver que tinha lençol com buraquinho, tinha camisola com buraquinho, entrava pênis, ejaculava e tirava, acabou. Não tinha beijinho, abracinho, eu te amo, pega aqui, passa a mão ali. Não, é para procriar. Só que os homens, que eram tidos como os seres que precisavam ser atendidos na necessidade deles, eles tinham as prostitutas, tinham as concubinas, aonde que eles poderiam realizar o desejo, porque a mulher, a função dela é de gerar filhos, e que isso, o desejo não fazia parte desse universo. Então, aí surgiu, né, as dicotomias da puta e a santa. A santa é a mulher que vai ser minha mulher, que vai ser mãe dos meus filhos, e a prostituta é aquela onde que eu vou realizar todos os meus desejos. Então, geralzão. E quando, diante desse contexto todo, o que sobrou para a criança? Então, se relação sexual era para procriar, criança não podia ter acesso a esse tipo de informação. Para que você quer saber disso? Por que você está te tocando? Por que você quer saber a diferença de vulva e de pênis? Isso não tem que fazer parte do seu universo. Isso vai aparecer a partir do momento que você ficar menstruada, porque aí corre o risco de você também engravidar. Então, aí, essa hora é a hora de conversar com a menina, principalmente. A criança era tida como ângelo, toda a manifestação da criança em relação à sexualidade, em relação ao conhecimento do seu corpo, era tido como perversão e tinha que ser controlada. E todas as informações que o adulto sabia não podia passar para a criança. E isso ainda acontece. Para que você está me perguntando isso? Espere você chegar na adolescência. Então, assim, isso, gente, olha, já vai para não sei quantos séculos e eu que ainda comanda muita a educação que a gente ainda, a educação sexual que ainda a gente dá para os nossos filhos hoje. Então, assim, não mudou muito, infelizmente. Felizmente. Mas, Cida, pensando nessa questão que é um tabu em si, existe uma idade certa para começar a falar sobre sexualidade para as crianças? Eu defendo que falar de sexualidade não é falar só de relação sexual. Porque a sexualidade é o que nos difere dos outros seres vivos, dos outros bichos. Por quê? Porque nós somos humanos, nós construímos história, a gente tem memória, a gente modifica as coisas, a gente dá significado, nós temos linguagem, que é completamente diferente de bicho, porque cachorro é cachorro aqui no Brasil, lá no Brasil, aqui em Portugal, em qualquer lugar, nós não. Eu conversando com uma pessoa, falando a mesma língua, não está garantido que ela vai escutar e vai entender o que eu estou falando. Então, sexualidade é isso. Sexualidade são todas as formas como nós nos relacionamos, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, porque é isso que nos faz ser humano. Só que, normalmente, os adultos, os pais e muitas pessoas colocam a sexualidade, a educação sexual, como
sinônimo de relação sexual. Se eu vou falar com a minha filha, com a minha neta, com a criança sobre sexualidade, todo mundo pensa que vai ensinar a transar. Não. Tem um monte. Relação sexual, gente, é um dos pontos que a gente trabalha dentro da sexualidade. Mas para criança pequenininha, prevenção, dar nome para o corpo, ela saber o que é limite, ela saber a diferença de abuso e de carinho, ela saber sobre o corpo dela, como que ele funciona, que nomes que tem, e que muitas das vezes a relação sexual não precisa entrar. Então, essa pergunta que você fez, é uma das perguntas que eu mais recebo dos pais, dos alunos, quando eu faço palestra, quando eu estou dando algum curso. Por quê? Qual que é o medo que a gente tem? Por que a gente tem esse receio? Por que a gente faz essa pergunta? Por que a gente não pergunta assim, Cida, qual é a idade que eu devo começar a falar com meus filhos sobre o tema da festa de aniversário? Sobre para onde que nós vamos viajar? Por que a gente não tem esse medo? O que está por trás da nossa pergunta? Porque falar de sexualidade, eu vou ter que falar de relação sexual, e relação sexual é sujo, é errado, é proibido, é pornografia. Como que eu vou passar isso para uma criança? Nós estamos com a mesma mentalidade lá do século não sei o quê, né? Então, falar de sexualidade para criança, gente, nós começamos a construir isso antes do bebê nascer. Porque a partir do momento que a mulher está grávida, a forma como eu vou revelar para os meus amigos se eu... Tá com eco? Tá não, tá de boa. A forma como eu vou revelar para os meus amigos se eu vou ter uma menina ou um menino já é educação sexual. Porque se eu tiver um menino, eu vou falar que eu vou ter um pegador, que é um macho, que é um garanhão, que é isso. E para menino, uma florzinha, uma bonequinha, uma princesa. Isso já é educação sexual antes dos nossos filhos nascerem. Né? Cida, então, fala, meu bem. Como que nós podemos definir a sexualidade? É isso, a sexualidade. Põe a sexualidade como sinônimo de vida. Sinônimo de vida. Entendeu? É tudo que você vive, é tudo que você sente, é tudo que você faz, é toda a forma como você se expressa, que você escuta, que você dá significado. A relação sexual é um dos pontos das nossas relações, mas não é o único, aliás, vai vir depois. Antes, eu tenho, até para eu ser uma boa amante, eu tenho que ter aprendido durante a minha infância, até chegar na adolescência, até chegar na vida adulta, eu dar conta de falar do meu sentimento, eu te elogiar, eu saber receber um carinho, eu saber dar um carinho. Relação sexual não é só pênis dentro de vagina, isso é muito pobre. Né? Limitante, né? Muito, super. Então, assim, sexualidade, a gente fala com nossos filhos o tempo inteiro, nós estamos ensinando para eles, independente da gente não estar falando de relação sexual. Mas eu estou dando exemplo de como eu me relaciono, qual modelo que eles vão ter, né? Então, assim, querendo ou não querendo, a educação sexual está sendo construída. Uhum. Isso é verdade. Geralmente também as crianças perguntam muito aos pais: pai ou mãe, de onde eu vim? De onde vêm os bebês? Sim. Mas como responder para essas crianças de maneira que seja acolhedora nesse sentido e que não fale mais do que necessário? Sim. Então, vamos voltar para a coisa que a gente estava falando, né, gente? Enquanto a gente não enxergar a relação sexual como uma das coisas mais bonitas que nós fazemos, toda pergunta de criança vai ser inadequada. Na hora que a gente construir uma história bonita sobre a relação sexual, toda pergunta de criança vai ser bem-vinda. Então, não é a pergunta da criança que está fora de hora, que está cedo demais. É a nossa cabeça, é a forma como a gente vê a relação sexual. Então, assim, nesse último livro que eu escrevi do Soltando os Grilinhos,
eu criei, né? Por que a relação sexual tem que acontecer do jeito que ela acontece? Por que para procriar, né, teoricamente, porque assim, vão para o natural, que agora, né, tem inseminação, tem 500 métodos, que você não precisa ter mais relação sexual, mas vão para o método natural. Por que o pênis tem que entrar dentro de uma vagina para poder procriar? Por quê? Porque os espermatozoides em contato com o ar, ele morre imediatamente. E dentro da vagina é uma forma de proteger esse espermatozoide para ter a possibilidade, né, se for aquela relação sexual para procriar, para ter a possibilidade dessa gravidez poder acontecer. Só que nós, humanos, que nós somos praticamente quase a última, uma das únicas espécies que a gente transa por prazer, e não só porque a gente está no cio. Né? Então, qual é o significado? Por que a gente deveria ter relação sexual, gente? Era para a gente sair mais feliz do que entrou. É um dos momentos mais íntimos que nós temos, independentemente de ter amor, de não ter, de ser só tesão. Então, a relação sexual deveria ser uma das coisas mais bonitas que a gente faz. Por que a gente tem medo? Porque o nosso conceito é o conceito daquele que sexo é errado, é pornografia, é isso. Então, assim, a pergunta criança não entra nessa história. Então, essa pergunta que você está fazendo é a possibilidade da gente criar um conceito bonito para essa geração que está chegando ter um olhar bonito. E viver a própria sexualidade quando estiver adulta, com menos culpa, com responsabilidade, com cuidado, com respeito em relação ao próprio corpo, respeito em relação ao corpo do outro. Independentemente, gente, de ter vínculo, de ter amor ou de não ter. Pode ser por puro tesão, por puro desejo. Mas mesmo assim, isso tem um significado para a gente. Então, assim, primeiro trabalho que eu falo somos para nós, adultos, pais, profissionais, responsáveis, porque nós que vamos passar para as crianças o que elas vão acreditar para elas poderem viver depois. Também falar de maneira correta para as crianças parte do corpo igual pênis, vulva, vagina. Lógico, você pode misturar com os apelidos que vocês têm, né, afetivos em casa. Não precisa falar só pênis, bolsa escrotal, testículo. Não, você pode colocar o nome que vocês usam, piu-piu, pintinho, florzinha, pebeca, o nome que vocês têm, mas é importante a criança saber o nome correto. É importante ela saber. Por quê? Porque nós não temos essa questão em relação ao resto do nosso corpo. A gente não fica, nossa, Cida, será que eu posso falar cabelo? Será que eu posso ensinar meu filho que tem cotovelo, que tem pé, tornozelo? Nossa, não, por quê? Gente, tudo que está ligado a sexo, tudo que lembra sexo, passa pelo tabu. Então, vulva, que é a parte de fora, vagina, que é a parte de dentro, pênis, bolsa escrotal, todos esses, os nossos órgãos externos do aparelho reprodutor, são os órgãos que têm mais apelido. Nenhuma parte do nosso corpo tem tanto apelido como tem vulva, vagina e pênis. Nenhuma ação que a gente faz tem tanta caso, piada, conceitos do que a relação sexual, independente de ser homo, de ser hétero. Então, o nosso conceito vai determinar como que a criança vai construir o conceito dela. E falar que isso aqui é vulva, mostrar, ensinar para a criança como que ela cuida. Saber, isso aí, você já vai falando sobre o limite, partes íntimas, quem pode, quem não pode tocar, e se pode tocar, em quais as situações.
que ninguém pode brincar. É só ela. Tem um monte de coisas que a gente tem que ensinar para uma criança. Pedir licença antes dessa menina e desse menino ter 3 anos. Isso é com meses, com dias. Eu vou limpar, agora eu vou fazer isso, dá licença. Não é porque eu sou mãe, que eu sou pai, ou sou cuidadora, que eu vou lá e já ponho a mão sem pedir. Pedir licença é ensinar para a criança que o corpo é dela, que ela tem autonomia, que ela pode decidir o que vai fazer com ele. Isso vai muito além. Isso não precisa a criança acabar, esperar a criança crescer para a gente passar esse tipo de informação e de ensinamento. Então, a educação sexual, ela começa assim, é isso, assim, antes da criança nascer. E é importantíssimo ela saber os nomes. E qual é a função, e o que ela tem que fazer, e qual o cuidado que ela tem que ter com o corpo dela. E com o corpo do outro, é lógico, né? Que isso aí a gente tem que ensinar respeito, consentimento, independentemente da idade. E assim, Cida, como que os pais que não tiveram uma educação sexual adequada podem falar com seus filhos sem tabu, sem medo? Como que isso funciona? Mas mesmo quem teve uma educação sexual adequada, mesmo quem tem estudo, ainda é um exercício 24 horas da gente falar, não, gente, peraí, calma, Cida, o que você está pensando? O que acionou em você? Então, a única forma, para mim, eu acho que a única saída é através da educação sexual. E a educação sexual não é só para criança, a educação sexual também é para o adulto. Então, isso, assim, esse podcast que vocês estão fazendo, né, que a gente está aqui, é a possibilidade de outras pessoas, de quem escutar, de quem vê, pensar, nossa, tem outro jeito de olhar, olha, tem outras verdades, olha, tem outra forma de ver, né? E eu, assim, por que para mim essa área é maravilhosa? Porque a gente aprende muito sobre a gente mesmo quando a gente está aprendendo sobre sexualidade. Não é uma disciplina, 2 mais 2 são 4, não. Tudo que eu estudo faz parte da minha vida. Tudo que eu leio, que eu vejo, que eu estudo, que eu observo, faz parte da minha vida, faz parte da história, faz parte do sofrimento de todo mundo. Então, não tem como separar. Não é uma conta exata, né? Faz parte. É a partir de uma mudança que a gente vai tendo para a gente dar conta de ser o mais coerente possível dentro daquilo que a gente fala e que a gente vive. E é sempre um olhar de muita culpa e tabu, né? É muito complicado. Sim, mas a história foi baseada nisso, né, Mãe? A culpa é a melhor forma de controle que a gente tem em relação às outras pessoas, né? O medo e a culpa é a melhor forma de você controlar. Então, por exemplo, em relação à mulher, que a mulher foi muito mais proibida, nessa idade média, que o clitóris, que é o único órgão no corpo humano, feminino e masculino, que só serve para dar sensibilidade. Quando descobriram o clitóris e que eles acreditavam que a mulher, quando ela estava tendo um orgasmo, é como se ela estivesse tendo relação com o demônio. O clitóris tinha o nome de marca do diabo. É ali que a mulher perde o controle. Já que o desejo, o orgasmo era uma doença que podia levar à loucura, qual é a forma, então, de controle dessa mulher? É a retirada do clitóris. E é a prática que ainda acontece em vários países, principalmente na África. Nossa, então, essa... não fazia ideia que isso acontecia ainda. Mas acontece bem, não acontece só lá, não. Existem outras culturas que essa prática ainda é feita. Que é a forma de controlar. Quer dizer, ali é o motivo da loucura, a gente tira fora, acabou. E pronto. Quanto mais a gente sabe, mais a gente fica angustiada, mas também é a porta da liberdade, né? Isso é verdade. Exatamente.
pensando bem nessa questão, você falou do clitóris e tudo mais, seria a disfunção sexual está ligada a uma questão de gênero, assim? Todos os dois, cada um estão sofrendo, tanto homem quanto mulher, todo mundo tá pagando um preço por causa disso. Porque a mulher, ela foi ensinada a não expor seus desejos, né? Porque eu tinha que ser a santa, a mãe dos meus filhos. Então, eu não poderia falar que eu tinha desejo, eu não poderia me tocar, eu não poderia me conhecer, eu não posso falar o que eu quero. Isso traz um peso enorme para a gente, mesmo hoje. Em comparação com os homens, esse homem, querendo ou não, ele tem que dar conta, ele tem que transar, ele tem que sair, ele tem que pegar, querendo ou não. Ele não pode broxar, ele não pode gozar depressa, o pênis dele, ele tem que ter controle total em relação ao pênis, para ele ter a ereção, o tempo, o controle na hora que ele quiser. E aí eles descobrem que não é assim da pior forma. Quanto mais essas crenças são rígidas, mais o homem e a mulher se tornam vulneráveis. Porque eu tenho clientes que desenvolveram uma disfunção sexual por uma única experiência, porque perdeu uma ereção, broxou ou ejaculou depressa. Porque isso não poderia acontecer na minha vida. Então, todos nós estamos pagando, mas cada um paga por um motivo. Mas tem a questão de gênero, lógico, porque a cobrança de cada um é muito diferente. E Cida, como que a gente pode passar um aprendizado para a criança de uma forma que não tenha mito, nem vergonha, para evitar que ela se assuste com todo o assunto? Eu acho que o primeiro ponto é que trabalho que nós vamos fazer para a gente dar conta do que a gente vai passar para eles, né? Então, a grande maioria dos pais, o grande medo é como que eu explico para a criança como que acontece a relação sexual, que pênis tem que entrar dentro de vagina. Como se fosse a coisa mais traumática do mundo, mais horrorosa do mundo. E nós temos o conceito tão distorcido, gente, mas tão distorcido. Por exemplo, quando eu faço palestra, muitas vezes com os pais, eu pergunto para eles, por que vocês não escondem tanto a forma como vocês demonstram carinho, muitas vezes até o próprio carinho, mas demonstram o desejo pela sua parceria? Não, Cida, a gente não pode, porque tem pais que nem carinho no outro não pode fazer na frente dos filhos. Dar um beijo, dar uma esfregadinha, brincar, falar. Por que não pode fazer isso? Não estou falando que é para transar e chamar os meninos para ver, não, gente. Eu estou falando em termos de demonstração de desejo, de afeto. E por que os pais falam? O que eles justificam? Que é para proteger a criança, em respeito, em cuidado. E a minha provocação é, então tudo bem, vocês não podem falar de relação sexual, vocês não podem falar de desejo, vocês não podem mostrar nada em função de cuidar das crianças, de protegê-las. Mas é assim que vocês fazem quando vocês vão brigar? Ou aí não tem problema a criança não está na sala? É um bom sobrar para ela? Isso é verdade. Alguém fala... E, gente, isso a mídia reforça. Eu acho que foi em Belo Horizonte, mas isso a gente vê direto. Tem pouco tempo. Vocês viram a reportagem de uma mãe que jogou a menininha de 6 anos pela janela e depois pulou? Num prédio lá no centro de BH? Não. Não. Pode ser. Mas tem essa mãe,
Mas tem outras que a gente vive vendo, que deu uma injeção, ou que pôs menino na lata de lixo, ou que pôs na caçamba. Isso é retratado 24 horas. Alguém pergunta se o menino está escutando? Se a criança está vendo? Olha como nós temos o conceito totalmente distorcido. Falar de violência, de agressividade, de abandono. Não tem problema a criança estar na sala, não. Agora, demonstrar que eu gosto de você, que eu te dou um beijo, que eu te dou um abraço, não, isso aqui na frente das crianças não pode. Olha como que nós temos um conceito totalmente distorcido, gente. E o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Isso, que sexo é errado, é proibido, mas a violência, a agressividade, a falta de cuidado, não tem problema, as relações são assim. Isso é verdade. Se os pais não ensinarem os filhos o que é sexualidade em si, a própria sociedade vai ensinar. Sim, e normalmente o que a gente vai aprender não é o melhor conceito. Né? Uhum. E como você disse, ensinar de uma forma que a relação dos pais seja uma maneira exemplar, tipo, de amor, afetividade e tudo mais, não tenha brigas, é a melhor forma de se fazer isso. Né? Sim, porque isso é tão importante, porque assim, uma criança que se sente amada, uma criança que se sente protegida, uma criança que tem um exemplo de uma relação que é legal, não estou pondo óculos cor-de-rosa e conto de fadas, não, gente. É lógico que tem as diferenças, que tem os atritos, mas uma criança que vê os pais se cuidando, isso é prevenção para relação abusiva. Porque se eu sei e se eu acredito que existe a relação assim, eu não vou me submeter a uma relação que não me atenda. Eu quero isso para mim porque eu tenho certeza que eu mereço. Então, falar de educação sexual, a forma como a gente se trata, a importância que tem o relacionamento dos pais, isso é prevenção para os nossos filhos não se submeterem a relações de abuso quando eles se tornarem adultos. Nem se submeter e nem praticar, né? Porque a gente aprende de todos os jeitos. Isso é verdade. E para nós homens também tem aquela questão da mulher dizer não, ela está sofrendo só de difícil, do consentimento. Mas pensando nessa questão, qual seria o papel complementar da escola para ajudar a nós homens, também as mulheres em si, a pensar sobre a questão de consentimento, de ter umas relações saudáveis, assim, da forma de conversar isso que seja saudável, né? Sim, isso é educação sexual, isso é gênero. Isso não é dividir o mundo em duas partes, é homem e mulher, e o homem é assim e mulher é assim. Não, gente, as emoções são humanas. E as emoções são aprendidas. Então, esse menino, nenhuma menina nasce com vergonha e com nojo do corpo, da vulva, da vagina, da pepeca. Nenhum menino nasce já pensando que eu tenho que ser garanhão e que eu tenho que transar com todas as mulheres. Isso é aprendido. Então, assim, a educação nos condena, mas a possibilidade da gente rever e aprender de novo é a nossa salvação. Porque senão nós vamos repetir as mesmas coisas. E esses meninos que estão chegando, daqui 20 anos, estão com as mesmas bobagens que a gente tem até hoje. Né? Então, o que eu vou é nos tornarmos responsáveis pelas coisas que a gente está falando. Pelas coisas que a gente está passando. Né, pelas brincadeiras, porque tem muita gente que até faz isso, né? Não, eu falo com meus filhos, eu ensino respeito, mas se um cara me corta, eu chamo ele de viado. Ou eu faço uma piadinha com o fulano de tal. Isso. Ele é exatamente assim, ele passa uma imagem que meu primo tem que ser o garanhão, que fica com todas,
Sabe, aquela masculinidade forçada, que ele é o homem da casa, ele tá no comando sempre. Sim, sim. É Então assim, é isso, assim. de toda essa construção radical. Chega a enojar. É um trabalho enorme que tem pela frente para todo mundo, né? Para quem já percebeu, para quem está atento, para quem tem esse tipo de preocupação, para quem quer fazer de diferente, porque a repetição está aí. Esse ciclo. Hã? Eu espero romper com esse ciclo. Eu também desejo muito. Muito. Verdade também. Porque é vantagem para todo mundo, é libertador para todo mundo, né? Ninguém leva vantagem sendo obrigado ou proibido de fazer as coisas que deseja, né? É verdade. E pensando nisso, existe também a questão da autonomia sexual, né? Que é importante Sim. ter autonomia sexual a pessoa para ter uma sexualidade mais saudável, mais prazerosa em si. O que seria essa autonomia sexual e qual que é a importância dela para se ter uma relação saudável? Autonomia sexual é você reconhecer o seu desejo, bancar esse desejo e dar conta das consequências dele. Isso que é autonomia para o desejo e para qualquer outro aspecto da nossa vida. Então, eu quero fazer uma escolha a partir do que eu acredito. Agora, se deu certo ou se deu errado, eu não tenho que correr atrás do papai, me ajuda e faz isso, não. Eu vou dar conta disso. Eu tenho que me responsabilizar. Isso aí que é autonomia. Tá? Porque fazer a escolha e depois pedir alguém para limpar a sujeira, isso não é autonomia, não. Né? E por que isso é importante? Porque é a partir do momento que você começa a viver a partir do seu desejo, do que você acredita, da forma como você acredita. Independente de ser diferente de um monte de gente. Então, a autonomia é uma construção que ela nunca acaba. Ela deveria começar na adolescência, não está garantido. E ela nos acompanha até o último dia das nossas vidas, porque cada época da nossa vida nós estamos conquistando outras coisas. O que eu pensava com 20 anos era diferente quando eu pensava quando eu tinha 27, com 40, com 50, com 70, com 80. E cada época eu preciso de uma coisa. Cada época eu estou vivendo uma coisa. E autonomia é essa possibilidade da gente adaptar, mas preservando, cuidando do que é importante para a gente. E isso é essencial para a gente viver a nossa vida e não viver o que as pessoas nos mandam fazer. Exatamente. Né? E assim, como que a gente pode compreender o desejo de uma forma saudável e consciente na vida pessoal? Para reconhecer, a gente tem que ter permissão. A Regina Navarro fala uma frase que eu sou muito apaixonada. A nossa educação, ela foi, principalmente para nós mulheres, ela foi tão repressora, e é ainda, de uma ditadura, que quando a gente cresce, a gente não sabe se o que eu desejo é realmente o meu desejo ou o que eu aprendi a desejar. E isso vale para todos os dois. O que eu estou me regulando foi realmente porque eu não tenho vontade ou porque eu tenho medo? Eu tenho culpa? O tanto que eu estou transando e que eu acho que eu tenho que dar conta, o tanto que eu tenho que ter ereção, é realmente em relação à minha vontade ou porque eu aprendi e eu não tenho outra escolha?
Então, isso que é autonomia. Primeiro eu preciso me permitir para eu saber realmente se eu mereço falar sim e falar não, independente de eu ser mulher ou de ser homem. Porque uma mulher que não pode transar a primeira vez, porque senão a galinha é fácil. Não pode demonstrar desejo, porque senão não vou ter valor. Que tipo de liberdade que essa mulher tem? Um homem que preferia ficar vendo futebol com um amigo, mas eu vou ter que transar com essa menina porque ela está aqui me dando bola, senão todo mundo me chama de viado. Que tipo de liberdade que esse homem tem? Que eu não posso broxar, porque senão todo mundo vai ficar sabendo, e aí é como se eu não fosse homem, porque eu tive uma experiência que não deu certo. Independente da ansiedade, do momento, se eu comi muito, se eu bebi muito. Então, essa autonomia é um trabalhão que a gente tem. Eu tive um cliente que ele era novo, jovem, e que ele tinha essa cobrança muito forte, que ele tinha que dar conta de tudo. E que é lógico que ele ia perder a ereção, né, gente? Ele chegou, quando ele me procurou, ele estava arrasado. Por quê? Porque ele ficou doido com a menina enrolou ele o dia inteiro, e isso no churrasco, e eles foram ficar juntos, já eram 11 horas da noite. E aí ele não deu conta. Eu falei, mas como que foi seu dia? Não, Cida, eu levantei, porque ele era o dono da casa, lá do sítio, eu levantei, arrumei as coisas, eu levantei 7 horas, eu já estava trabalhando, já estava arrumando as coisas para o churrasco, meus amigos chegaram, joguei 2 horas de bola, depois bebi o dia inteiro, comi o dia inteiro, fizemos um monte de coisa, e aí pronto, às 11 horas da noite, ele queria zerar, porque o pênis não faz parte do corpo, o pênis é separado, liga o botão, você funciona. Gente, isso é desumano, né? Então, quando que eu vi que a terapia estava funcionando? Quando ele chegou falando que foi num churrasco, na mesmo batidão, e que na hora que ficou com a menina que levou ela lá pro quarto, falou, olha, eu não dou conta, eu tô morto de cansado, vão dormir, amanhã a gente transa? A menina falou, ai, graças a Deus, porque a única coisa que eu queria era a cama, mas eu não sabia se ia querer transar. Isso é autonomia, gente. Olha que maravilhoso. E aí deram um beijinho, passaram a mãozinha, desmontaram. No outro dia, é outro dia. É outro dia. Então, prestar atenção no que o nosso corpo está precisando, está pedindo. Isso não é coisa de viado, isso não é coisa de fresco, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de gente. Né? Por isso que a gente precisa ter autonomia. Por isso que a gente precisa saber o que a gente precisa, né? Acho que existe também a falsa concepção que o sexo em si, ele deve ter prazer. Se não tiver prazer, não é um sexo que vale a pena fazer. Mas, como você disse, sexualidade é muito além do que apenas o ato sexual. Sim, Exato. com certeza. Com certeza. Que bom que vocês já estão pensando desse jeito. Sim. Né? Que bom, porque mesmo assim, tem várias coisas, gente. O sexo, a gente brinca que o sexo é igual ao filho, dá prazer, mas dá trabalho. Você tem que ter um mínimo de energia, você tem que ter um mínimo de exposição, você tem que ter um mínimo de força para a coisa acontecer. Não dá para você se forçar. Né? A questão da função sexual, o pênis tem a parte do meu desejo e tem a parte autônoma, que o pênis funciona por ele. Nós não temos, os homens não têm controle total em relação ao pênis. E é por isso que preciso prestar atenção. O que eu estou sentindo? Eu estou com medo? Eu estou ansioso? Eu estou me cobrando? Eu estou ficando com a menina que eu não quero, que não tem nada a ver comigo, que ela pode ter até mau hálito, o trem não deu química e eu acho que eu tenho que ter ereção para dar conta disso? Para zerar a conta, para fazer de conta que está tudo bem? Não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é assim.
Agora, tem que ser muito homem, tem que ser muito macho para dar conta de bancar isso. A gente acaba, vocês, né, acabam repetindo o que a turminha está esperando. E Sim, todo sim. mundo paga prato. Todo mundo está pagando um preço. Isso é verdade. Como que nós Bastante. podemos dialogar criticamente com os adolescentes sobre esse conteúdo? Porque muitas vezes o sexo ele é visto como pornografia. Sim, mas infelizmente, amor, a pornografia ainda é a grande escola dos meninos, porque não tem esse tipo de conversa. Tem muita distorção. Mas é esse tema. Os meninos, desde pequenininho, já nascem com essa ideia e essa cobrança que eles têm que ser macho. Sim. Como que vai pensar? Essa conta não fecha, gente. Né? Por que de repente eu vou achar que não é assim, se ninguém nunca me ensinou ou abriu o espaço para eu poder falar o que eu estou sentindo? Então, se o meu colega faz, o outro também, o outro também, o outro também, e o outro me critica, o outro me zomba, bem, então eu que estou errado, tá todo mundo, o resto tá todo mundo certo. Então, tem que abrir diálogo, sim, tem que pôr na roda, sim, tem que conversar, sim. E quanto mais cedo, melhor, porque quando eu ouvi aqui a pergunta da criança de 7 anos, eu falei, eu tenho que parar agora, porque vai ser muito mais fácil eu trabalhar com esse menino com 7 anos do que com ele com 16, 17. E se com 16, 17 não for trabalhado? Que tipo de relação que vai ter com todas as mulheres? Porque ele tem que ser mais inteligente que todas as mulheres. Quais os direitos, os privilégios que ele vai ter? Que tipo, como que eu posso tratar uma pessoa que eu tenho certeza que ela é menos inteligente que eu? Por que eu tenho que respeitar? Por que eu tenho que aceitar quando ela falar não? Olha o tanto que isso implica, né? Então tem que falar. Eu falo que a educação sexual é a nossa salvação em todos os aspectos, para todo mundo, para todo mundo. E existe uma pesquisa recente que a geração Z ela transa menos que as gerações anteriores. Será que isso tem relação com o tabu, ainda é um certo tabu, e também a relação da... Não acho que é só tabu, não. Eu acho que a gente transa pra gente ter prazer. A gente transa pra gente se sentir melhor do que antes. Só que o prazer nem sempre precisa ser o prazer sexual. Sim. Você pode ficar muito mais entusiasmado jogando um jogo o final de semana inteiro. Agora, é lógico que isso demonstra uma dificuldade, porque o jogo, ver filme, ver série, eu estou na posição passiva. Agora, eu transar com a mulher, eu tenho que saber o que ela quer, eu tenho que atender a expectativa dela, eu tenho medo. Se der errado, o que ela vai falar para os outros? Que fama que eu vou ter? Então, dependendo do tanto que a gente tem medo, é muito mais fácil. Sim. Então, agora, com a questão virtual e etc., é muito mais fácil eu me masturbar enquanto você está aí, porque corta caminho. É muito mais fácil eu ir para um vídeo, porque agora o trem pula na nossa frente, porque antes era uma luta para comprar revista, era uma luta para você ter acesso a isso. Agora, vocês são encharcados de manhã, de tarde, de noite. Vocês ficam saturados, gente. Não dá nem tempo de ter vontade. É tanta bunda, é tanto peito, é tanta coisa que vocês ficam saturados, não tem falta. Freud e Lacan falavam, o desejo vem da falta, precisa do tempo de espera. Agora, se o trem é esfregado na cara o tempo inteiro, bem, satura. Satura. E não é culpa da mulher, que agora elas estão dando a primeira vez, que elas estão muito mais ousadas, não tem nada disso. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que tirar esse lugar de culpabilizar a mulher como ela sendo responsável por todas as desgraças que acontecem na humanidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando
como que a gente cuida do nosso desejo. O que é que a gente precisa, né? Aonde que a gente vai se alimentar, aonde que nós vamos nutrir, porque a gente tem que ter vários amores e vários prazeres. Não é só a relação sexual. É importantíssima. Eu ter os meus hobbies, eu gostar de andar de bike, eu encontrar com meus amigos, eu ter esporte, cultura, música, qualquer coisa. Também nos nutre, né? Uma parte fundamental de cada indivíduo são os hobbies, os gostos. Sim. Essa individualidade também. Assim, quais são os 5 maiores tabus que podemos considerar em relação à sexualidade? Eu acho que está tudo ligado à relação sexual. E ao tudo que está ligado a tanto a relação sexual com penetração, ou todas as práticas sexuais que vêm de tudo isso que eu estou falando. Masturbação, homossexualidade, sexo oral, sexo anal. Porque se a gente pensar, gente, olha, todos os palavrões, ou 99,9% de palavrão que serve para diminuir o outro, para humilhar, para acabar com o outro, tem conotação sexual. Sim. Todos. Passa a listinha na cabeça de vocês. Todos os palavrões. Agora, se o sexo é usado para diminuir o outro, para acabar com o outro, nosso conceito está distorcido. Então, os tabus em relação ao nosso corpo, porque tem o que é de homem e o que é mulher, né? Porque o pênis do homem é super valorizado. Quanto maior, quanto mais grosso, quanto mais comprido, quanto mais tempo fica em pé, quanto mais ejacula, quanto mais tem controle. É como se esse homem, o pênis representasse esse homem, colocasse ele, sim, é isso aqui que eu sou no mundo. A mulher é o contrário. A mulher, quanto mais longe da vulva, da vagina, tanto que não tem nem nome, tira a mão daí de baixo, para de mexer aí, né? Então, são tabus que tem para os dois e tabus que são direcionados para cada gênero. Mas tudo está em cima da proibição. Tudo está em cima do pecado, da culpa, do controle. E, lógico, voltando em relação às crianças, elas entram de cheio nisso, né? Porque entre os adultos não dá conta, é lógico que a criança, alguém ia ser pleno e levinho para ficar explicando e falar como a sexualidade é bonita? É lógico que não. Então, assim, tem uma coerência enorme, né? Na forma como ainda o sexo é vivido e visto, né? Hoje, infelizmente. Isso é verdade. Mas se você pudesse garantir que todas as crianças, por exemplo, aprendessem apenas um princípio sobre corpo e relações, qual seria esse princípio em si e se esse princípio ajudaria esse adulto que está em desenvolvimento, vai ter relações com outras mulheres, as mulheres vão ter relações com outros homens, por exemplo, também, que não é só questão de gênero também, mas tem uma relação saudável em si. Olha, o que é certo e o que é errado, isso é muito relativo, né? Porque a questão da monogamia é uma questão que está sendo mais questionada hoje, né? E é lógico que a monogamia, ela foi criada para controle, é lógico, né? Porque é uma forma de preservar a família, e principalmente em relação à mulher, né? Porque o homem podia ter um monte de amantes, e tem lugares que, se o homem não tiver amante, é porque ele não é homem. Então, a história já traz isso, desse privilégio, né? E do controle em relação à mulher. Agora, hoje, é lógico, com maior independência financeira, a maior independência emocional, as mulheres estão se permitindo, porque elas sabem que não precisa de um homem para sustentar,
que ela dá conta de ter a sua casa, do seu carro, do seu trabalho, do seu emprego. Você precisa se submeter muito menos. Né? Então, a monogamia, ela é uma escolha, ela não é da nossa natureza. Mas não é por isso também que todo mundo tem que dar para todo mundo. Não, por isso que eu estou falando de autonomia. O que é que para você é importante? Aonde que você se sente no seu lugar? É assim que eu quero para mim. Não é condenar quem faz diferente. Se cada um desse conta de realmente identificar o seu desejo, o meu, e desse conta de bancar e de me responsabilizar por ele, eu não ia implicar com o outro. Eu não ia falar se você é errado, se você é certo, que você deveria. Eu ia te respeitar do mesmo jeito que eu me respeito. Né? Então, por que o diferente nos provoca tanto? Nos ameaça tanto? Tem alguma coisa aí, gente. Sim. Porque se eu gosto de vermelho e eu fico feliz em estar vermelho, não tem importância se você está de rosa. Não tem importância se o outro está de azul, de branco. Qual é o problema? Tá, eu sou hétero, gosto de ser hétero, eu gosto de transar com homem. Agora, se você é homem e gosta de transar com homem, qual é o problema? Se você gosta de transar com duas pessoas e tem consentimento, e essas duas pessoas também gostam, qual é o problema? O que eu tenho a ver com isso? Né? Então, isso, assim, é princípio básico de respeito. Empatia também. Respeito. E eu gosto muito mais da palavra respeito do que tolerância, porque tolerância tem uma conotação de superioridade. Eu sou tão evoluída que eu te tolero, eu deixo você conviver comigo, olha como é que eu sou boazinha. Mas você é pior do que eu. Agora, respeito não, respeito é de igual para igual. Sim. Deus, você faz da sua vida o que você quiser, eu faço da minha o que eu quiser, e tudo bem. Tendo respeito de não avançar no limite do outro, ou querer que o outro mude, ou querer obrigar alguma coisa, dentro do seu mundo, bem. Você faz o que você quiser. Autonomia sexual. Sim, sim. E Cida, o que seria o amor para você? O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Eu queria ter sabido Sim. que parece clichê, né? Mas eu acho que o princípio é disso mesmo, que eu merecia e que o maior amor, primeiro, é o tanto que eu cuido de mim. Porque eu acho que esse é o limite. Se eu acredito que eu mereço, se eu sei como cuidar de mim, eu vou fazer as minhas melhores escolhas. Eu não vou me submeter a ficar por medo de ficar sozinha, por medo porque mulher sem homem não tem valor. Então, o que é que eu mereço? Aonde que ir? Como que eu vou viver? Quais as pessoas que eu quero ao meu lado? Né? Como que eu vou dividir? Quem é que vai fazer diferença na minha vida? Então, eu acho que essa, para mim, é uma das maiores formas da gente amar as outras pessoas a partir do momento que a gente cuida da gente. Né? A gente não dá aquilo que a gente não tem. Esse é meu pilar principal. Sim. Que bom. Que bom. Cida, então, se a gente puder, a gente conversava por horas sobre esse assunto, mas... Pois é, eu sei. Se tiver cerveja, então nós ficamos aqui até às 4. Mas temos que encerrar agora. Eu quero agradecer a você por aceitar o convite, pela entrevista, foi muito bom. Vou deixar você se despedir. Foi um prazer.
Você também, a senhora é muito sábia, Não, inteligente. tira o senhora, bem, pelo amor de Deus. Não precisa disso, não. Mas assim, foi incrível. Ai, que bom. Pois é, eu desejo vocês que estão aí, vocês que estão aí começando, né? Para vocês e para todo mundo que escutar, para todo mundo que tiver acesso a esse podcast, o que eu gostaria de passar para vocês é isso, é vocês cuidarem, prestar atenção, fica mais perto. Isso não é coisa, ai, gente, esotérica, não. É o único caminho. É vocês reconhecerem o que vocês precisam, o que vocês querem, o que vocês desejam. É sair do banco do passageiro e ir para o banco do motorista. A única coisa que nós temos, é a nossa vida, né? Então, assim, como é que a gente pode viver da melhor forma possível? Né? Superando todos os desafios que a gente vai ter e que sempre vai ter. Então, é levar vocês a sério, é cuidar de vocês, é procurar ajuda, vai fazer terapia, vai procurar. Eu já faço. Pois é. Porque sozinho é muito difícil. É muito difícil. Mas vale a pena. É um trabalho que vale a pena. E é pro resto da vida, a gente não fica pronta, não. Todo dia a gente tem que matar um leão. Construção diária. Não é? Isso mesmo. Tá bom? Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que está escutando. Aproveitar aí. O melhor presente que a gente pode se dar é de pensar assim, eu estou cuidando de mim. Sim, com toda certeza. Com certeza. E aí, com certeza, na hora que você cuida de você, bem, todo mundo que tiver o privilégio de passar na sua vida também vai ser bem cuidado. Então, quando você tiver filho, as crianças, as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que vai além. Né? A gente vai cuidar do outro da forma que a gente se cuida também. Então, é ganho para todo mundo. Tá bom? Com certeza. Um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Tá bom? Tá bom. Então, até mais. Até o próximo programa. Um beijo para vocês. Um beijo.